Eu li aqui esse relatório aqui do Congresso americano. Mandei fazer a tradução sobre vacinas e sobre Covid. É de cair para trás. Quantos estudaram isso aqui? Quantos deputados e senadores se interessaram por isso aqui? Quantos me dão a resposta? Um outro perdido, como o deputado Caporeso ali do Minas Gerais. Estou aqui, 500 e poucas páginas do relatório do Parlamento Americano sobre a Covid. Se você me autorizar a falar, são 50 itens, bem curtinhos. O relatório final deles, diferente do relatório final da CPMI da Covid aqui no Brasil. Aquela CPI do circo, né? Onde a intenção era criminalizar o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, taxá-lo como genocida. Peço especial atenção. Não vai ser enfadonho, você vai cair para trás. Então, é o relatório de uma comissão parlamentar dos Estados Unidos. E lá você não pode mentir. Lá você não pode fazer circo. Um advogado dos Estados Unidos não pode mentir. Vocês lembram do caso do Bill Clinton lá atrás, né? O problema que ele teve. Vamos lá. O distanciamento social, 2,5 metros, não foi apoiado pela ciência. As máscaras não foram eficazes no controle da disseminação do Covid-19. Os lockdowns prejudicaram a economia dos Estados Unidos. A saúde mental e física dos americanos interromperam o desenvolvimento das crianças e jovens. O FDA, que é a Anvisa americana, e outras autoridades deram a entender erroneamente que a Iver, né, e a Hidrox eram apenas para cavalos e vacas. Autoridades desconsideraram a imunidade natural, apesar de sua eficiência e durabilidade comprovadas. A imunidade de rebanho é um conceito real. Contudo, houve um esforço coordenado das autoridades de saúde para ignorá-la e suprimir opiniões divergentes. Onde entra aqui a anistia do Fauci, né? De forma antecipada. O uso da prescrição off-label, fora da bula, foi injustamente demonizado e corroeu ainda mais a relação médico-paciente. A Federação de Professores não apoiou a reabertura das escolas. Aí tem um relatório todo embaixo, quem é a Federação de Professores para interferir numa questão sanitária. O fechamento das escolas contribuiu significativamente para o aumento dos casos de problemas de saúde mental. Pagamentos fraudulentos de seguro-desemprego totalizaram mais de 190 bilhões de dólares. A OMS, que o Trump saiu dela agora, pareceu proteger esse relacionamento com o PCC, Partido Comunista Chinês, e tornou-se submissa e presa política. A OMS não conseguiu cumprir sua missão e cedeu à pressão do PCC, Partido Comunista. A resposta da OMS à pandemia foi um fracasso abjeto. Tedros, que era o chefe da OMS, chegou ao ponto de elogiar a transparência do PCC. A OMS ignorou Taiwan. O PCC amordaçou médicos e jornalistas que tentaram falar a verdade sobre a gravidade da Covid-19. O PCC ameaçou com 3 a 7 anos de prisão quem fosse pego usando as mídias sociais para divulgar informações sobre a coronavírus. O PCC identificou o caso de Covid desde 17 de novembro de 2019. O relatório da OMS sobre as origens da Covid era incompleto, enganoso e reproduzia a propaganda do PCC. O governo Biden excedeu sua autoridade ao exigir máscaras. O mascaramento forçado de crianças causou mais danos do que benefícios. Os lockdowns levaram ao aumento do abuso de substâncias, overdoses e suicídios. As vacinas de mRNA não evitaram a transmissão nem a infecção por Covid-19. O governo Biden empregou métodos antidemocráticos para combater o que considerava desinformação. O governo exagerou o poder das vacinas. A primeira vacina autorizada foi 11 de dezembro de 2020. O governo Biden, sem apoio científico, anunciou reforço da vacina. O governo afastou cientistas sênior depois que eles expressaram preocupação com o ritmo acelerado da análise do pedido de aprovação de produtos biológicos da Pfizer. O governo Biden acelerou a aprovação de produtos da Pfizer para impor exigências de vacina. Os mandatos de vacina são questões altamente políticas, da qual a FDA, a Anvisa,
deveria estar completamente isolada. Desde os primeiros dias da pandemia, a liderança da saúde tinha pouco interesse em se envolver em qualquer forma de debate alternativo. A imunidade adquirida por infecção nunca fez parte da Política Nacional de Saúde. Os mandatos de vacinação causaram enormes danos colaterais e foram contraproducentes. Os mandatos de vacinação não foram apoiados pela ciência. Quem diria, hein? As vacinas não impedem que você seja infectado ou transmita o vírus. O sistema de notificação de eventos adversos é insuficiente e não é transparente. O governo dos Estados Unidos não está conseguindo julgar de forma eficiente, justa e transparente as reivindicações de danos causados pela vacina. A política da era pandêmica, muitas vezes, desconsiderou ou violou abertamente a santidade da relação médico-paciente. Os mandatos de vacinação foram ineficazes e prejudiciais e causaram danos colaterais significativos. O governo promoveu o medo em torno de medicamento como a IV e a Hidro. O distanciamento social aumentou o desemprego e acelerou o fechamento de empresas. Olha essa agora aqui. Crianças tiveram menos de 0,01 de internações. Ou seja, cada 10 mil crianças infectadas, uma foi internada. Crianças, no tocante a mortes, equivale a 0,0005 de mortes. Ou seja, cada 200 mil crianças internadas, uma veio a óbito. Menos de 4% dos casos eram transmitidos na escola. As tentativas de suicídio entre meninas de 12 e 17 anos aumentaram em 50% no início de 2019 ao início de 2021. Os novos casos de diabetes tipo 2 entre crianças aumentaram 180% no primeiro ano de pandemia. Ou seja, um resumo de tudo aqui, eu fiz em poucas páginas, para mostrar para vocês.